Pai Senhor, Pai Senhor Jesus, bom domingo para vocês. Eu estava lendo aqui alguns comentários de vídeos e também algumas mensagens que eu recebi e eu vi algumas dúvidas assim que eu tinha passado desapercebido, eu não tinha notado, mas eu fui ver hoje, fui prestar atenção hoje e tenho recebido também algumas mensagens no privado me perguntando acerca dos dons espirituais. Olha, eu acho que é uma coisa. Chega a ser engraçado para mim isso, falar de dons espirituais. Nesse nosso meio de restauração, parece que há ainda dúvidas sobre isso. Me parece ser uma coisa estranha, essa dúvida. É uma coisa tão óbvia, tão trivial na vida do crente, do cristão, que os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo, da forma que Paulo descreve em 1 Coríntios 12, é uma realidade. Não tem o que questionar quanto a isso. Não tem. É como se a gente quisesse reinventar a roda. É uma realidade os dons espirituais. O que o texto ele diz lá em... Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 12. Diz assim. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 8. Porque a uns é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, a outra profecias, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra também a interpretação das línguas. Mas um só é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um o que quer. Olha, tá aqui, irmãos, para onde a gente vai correr? Vamos rasgar essa parte da Bíblia, dizer que isso aqui não é para esse tempo, que isso foi para aquele momento só do Pentecoste ou após o Pentecoste. Olha, é tolice, não tem para onde correr. Tá? Como eu falei, reinventar a roda. Existem, eu falo isso brincando nas lives, né? Que eu sempre comparo quando vem algum pensamento que destoa da manada, de todo mundo, e a manada aqui no bom sentido, não a manada no sentido não pensante da coisa, ou não questionante, não questionadora, questionante. A manada no bom sentido. Quando existe um pensamento que destoa demais, eu sempre falo assim, parece aqueles cientistas que ainda acreditam que a Terra é plana, né? Aqueles pseudocientistas, onde na verdade já se foi provado que a Terra ela é redonda, né? É uma esfera. A mesma coisa, como que a gente vai falar, não, olha só, todo mundo, a convenção das maiores igrejas no Brasil e no mundo acreditam realmente que é para esse tempo que os dons espirituais estão aí. É o cumprimento de profecias como a profecia de Joel 2, versículo 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Em outras traduções, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. É o cumprimento dessa profecia. Em Atos, Pedro ele repete essa palavra, ele vira para os judeus e ele diz: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Isso lá perto do evento do Pentecoste. E ele repete essa mesma profecia lá em Atos 2, no versículo 17. Então, é o cumprimento disso. Os dons espirituais estão aí. Línguas, interpretação, visão, revelação e sonho, que está dentro do dom de ciência, curas, maravilhas. Qual é a dúvida disso? Eu gostaria que vocês deixassem para mim no comentário qual é a dúvida disso, né? De que isso é uma realidade. Eu não consigo compreender. Em 1 Coríntios 13... o apóstolo Paulo ele diz que, pois em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, lá no versículo 9. No versículo 10 ele diz: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Isso é imperfeito. Isso é o imperfeito. Como era o imperfeito o tabernáculo, como era o imperfeito a lei, como era imperfeito tudo aquilo do Antigo Testamento, nós vivemos uma outra dispensação, que é a graça, mas também é imperfeito. Porque o que é perfeito virá. O que é perfeito será na eternidade. Nós só alcançaremos a estatura de varão perfeito, essa estatura da igreja, no céu, na eternidade. Os dons espirituais são imperfeitos. A palavra, a própria palavra, quanto Bíblia, ela não é a plenitude. Não é a plenitude é o próprio Senhor Jesus.
O nome de Jesus na terra é salvação, Yeshua, mas o nome dele no céu, a Bíblia diz em Apocalipse, é a palavra, o verbo de Deus. Ele sim é a plenitude, só que dentro da nossa limitação, Deus teve que trazer, né, o seu falar, a sua palavra, ele teve que colocar no livro. E aí? Está tudo ali na Bíblia? Não, irmãos, a história ainda está sendo escrita na presença de Deus. A nossa experiência com Deus, aquilo que são os valores eternais do reino de Deus, eles ainda estão sendo transmitidos. A gente acha que já está tudo fechadinho, tudo lacrado. Não, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O problema todo é que às vezes a gente não suporta as imperfeições, a gente acha que tem que ser tudo perfeito. Ou talvez sejamos muito perfeitos e pensamos que, né? Não sei, eu não consigo compreender. Quando Paulo fala dos dons, ele diz assim, ó, palavra de sabedoria, a sabedoria. Eu acho que o grande problema é esse, a falta de sabedoria nessa questão dos dons espirituais. Os dons espirituais eles estão aí, o que falta é a sabedoria. Na hora de entregar um dom, de discernir se ele realmente é de Deus ou não, se é o tempo de ser dito, acho que esse é o grande problema que eu vejo nas igrejas evangélicas. Tem gente que entrega visão, sonho, profecia na fila do trem, na fila da lotérica, e dizendo que a pessoa vai morrer, que vai acontecer isso, aquilo outro. Eu acho que a sabedoria ela pode construir ou destruir. Então, a falta dela destrói, né, no caso. A sabedoria não destrói, ela constrói. Mas a falta da sabedoria, ela destrói. Então, sabedoria, ciência, que é visão, revelação e sonho, são manifestações do dom de ciências. Está tudo aí. Quantas vezes nós vemos Deus falando através de visões, de sonhos, de revelações. A fé, e essa fé aqui, quanto dom espiritual, não é a fé de conversão, não é a fé da aceitação a Jesus, eu aceitei Jesus como meu Salvador, é uma fé que ela crê em milagres, é uma fé que ela vai além da compreensão humana, isso é uma fé quanto dom espiritual, tá? Não é a fé comum, a fé da conversão, da aceitação de Cristo. Pelo mesmo Espírito, dons de curar, e aqui está no plural, dons, porque existem variáveis desse dom. Deus ele pode curar de várias formas, ele pode curar usando uma pessoa numa glorificação, num louvor, numa mensagem, numa oração, então são dons de curar. Outros, a operação de maravilhas também no plural, são diversos tipos de maravilha. Há outros, profecia, que nós conhecemos bem, discernimento de espírito, né, de espíritos, que são 3 espíritos que pode falar o homem, o próprio espírito do homem, o inimigo, o diabo, que é um espírito, e Deus, o Espírito Santo de Deus. Variedade de línguas, a palavra fala, Paulo diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo e serve como um sinal para os incrédulos no meio da congregação. Qual é o problema que você tem com as línguas estranhas? A gente agora vai demonizar os dons espirituais? Dizer que eles não são para esse tempo, que eles não existem. Olha, a gente não pode teorizar a fé e nem teorizar o cristianismo. O cristianismo não é meio de vida para poder levantar fundos, angariar fundos e recursos para se enriquecer, não é meio de vida, para arrumar emprego, para ter casamento restaurado. O cristianismo é forma de vida. É forma de vida. Então, como forma de vida, nós devemos vivê-lo e praticá-lo. Quem vive o cristianismo, orando, jejuando, madrugando, fazendo as coisas diante do Senhor, eu não preciso ficar falando que isso aqui é uma realidade. Às vezes, eu conheço irmãos de igreja, pessoas simples, que não sabem ler nem escrever, que nunca leram esse texto, que nunca tiveram conhecimento por ler, por si próprio. Ouviram mensagens, mas nunca leram, mas vivenciam isso tudo. Variedade de língua, interpretação de línguas. Quando o Senhor fala usando uma outra pessoa. E aqui eu quero deixar claro, interpretação não é tradução. Tem gente que acha que o dom de interpretação ele traduz aquilo que o outro está falando em línguas. Não, isso não existe. Interpretação é uma coisa, tradução é outra. Tá? Trabalho um pouco com a ajuda do dicionário para poder... Interpretação não é tradução. Então, os dons espirituais estão aqui bem claros. Um só é o Espírito que opera tudo em todos. Está claro. O que eu falo é o seguinte. Você está numa busca. Então você não pode estar dependendo de uma bengala. A bengala não são os dons espirituais. A bengala é o profeta, que você às vezes pensa que tudo que aquela pessoa fala é Deus falando. Nem sempre. Possa ser que alguém entregue um dom, uma visão, uma revelação e não seja Deus. Claro que pode ser. Né? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tem a parte humana no meio dessa situação. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Isso não é perfeito, é imperfeito. Né? Tem a porcentagem do homem. Você pega, por exemplo, o dom de ciência, que você tem 3 claras manifestações do Espírito Santo através dele. Sonho, revelação e visão. Qual dos 3 é o menos possível de manipulação humana? O que eu quero dizer,
você tem sonho, revelação e visão. Uma pessoa entrega um sonho, a outra entrega uma visão e a outra entrega uma revelação. Qual dos três aqui possivelmente não foi mexido? Não teve o pensamento humano entrando ali, enfim, o conhecimento da causa? Qual dos três? O sonho. Porque o sonho você está dormindo, você não tem consciência, você não consegue manipular, corrigir, controlar, pensar durante o sonho. Né? Então, eu estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo aqui dessa variável, dessa situação de que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas não quer dizer que exista essa possibilidade da imperfeição, que os dons espirituais devem ser refutados de forma nenhuma. Eu não entendo essa abordagem que alguns irmãos fazem. Tem pessoa que acha que não, eu não aceito o dom espiritual. Visão, revelação, eu não aceito isso. Não é Deus falando. Olha, é Deus falando sim. É claro que você tem que discernir. Não estou também chegando para você aqui dizendo, olha, todas as vezes que te entregarem uma profecia, um dom, é Deus falando. Não, claro que não. Você tem que aprender a entender realmente a voz de Deus, a conhecê-la. O dom, ele nunca subjuga a palavra de Deus. Ele nunca pode subjugar. A palavra de Deus ela é hierarquicamente acima dos dons espirituais. A gente tem que deixar isso gravado em nosso coração. Dom espiritual não é talento. Existem duas palavras gregas para dom. Uma é doreia, a outra é carisma. Doreia é talento, toco violão, eu sei fazer crochê, eu sei limpar as coisas, consertar as coisas. Isso é um talento, né? Eu dirijo muito bem, é um talento que você tem. Isso é um doreia. E o carisma, dons do Espírito Santo. Daí que vem alguns movimentos, como o movimento carismático, vem da palavra carisma. Então, irmãos, existe uma diferença, existe um entendimento claro acerca disso. O que me gera dúvida são as dúvidas, porque eu não entendo qual é o intuito delas, ou por que elas acontecem. Eu falei aqui de uma forma bem superficial, rápida. Eu não gosto de falar sobre esse tema no canal aqui, Deserto da Restauração. Eu falo bastante no canal Pão da Vida, né, que está um pouco até parado, mas eu já falei sobre isso no canal Pão da Vida. Eu vou